Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Que Deus te dê graça nesse dia. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo, aqui estamos na tua presença. Te agradeço, meu Deus, por este dia, por esta manhã que se inicia, por esse dia lindo que o Senhor nos dá. E queremos, ó Deus, nos regozijar e alegrar nele, porque o Senhor é bom. Seja conosco, Pai. Fala conosco nesta manhã e fala conosco durante todo este dia. Que a nossa vida seja consagrada ao Senhor. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Deus abençoe sua família também, no nome de Jesus. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ler três pedacinhos de versículos. O primeiro está em Gênesis, capítulo 6, versículo 13, que diz assim: O Senhor disse a Noé. Paramos aí e vamos para Gênesis, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Depois disse o Senhor a Noé. Aí agora vamos para o capítulo 8, o versículo 15, que diz assim: Então disse Deus a Noé. Você percebe que do capítulo 6, 13, até o 8, 15, até o capítulo 8, versículo 15, nós repetimos 3 vezes, Deus falando com Noé. Você não vai ver Noé falando com Deus nesses capítulos. Você vai ver 3 vezes Deus falando com Noé. E depois iremos falar, a sequência de Deus falando de novo, capítulo 9, etc. Mas vamos concentrar nisso aí. Vamos fazer um relato. Mas o título da mensagem de hoje é uma pergunta. Eu sou apaixonado com perguntas. Tem um filósofo que diz que o mundo não existe por causa das respostas, mas sim por causa das perguntas. Para cada resposta existe uma pergunta nova. Eu gosto de pergunta. Lembra do tempo que as crianças perguntavam aos pais? Papai, que é isso? Por que disso? Por que daquilo? Isso, quando criança, era crescida num lar entre papai e mamãe, ensinando as verdades para a criança. Então, as crianças tinham curiosidade. Hoje você vê criança esbofeteando a cara do pai, quebrando ovo na cabeça dos pais, brincando com os pais, desmerecendo os pais e dando ordem para os pais, batendo os pais, pegando pirraça e dando o seu parecer com infiltrações demoníacas, com infiltrações de desobediência, de autoritarismo, de abuso de autoridade, porque sabe que é criança, não pode ser mais espancada, como dizem, não pode ser mais corrigida com vara, porque vem uma falsa lei aí, falta de lei de verdade, para fazer com que nós, os novos Frankensteins, criamos monstrinhos. O monstro de Frankenstein. E aí agora o mundo está cheio de monstrinhos por aí, dando ordem para adultos e fazendo com que adultos vão para a prisão com as suas mentiras. Mas o mundo sobrevive por causa das perguntas. E eu faço uma pergunta no título de hoje. A história se repete? Estamos falando de Noé. A história se repete. Bom, vemos aí Deus falando com Noé. A primeira coisa que Deus fala com Noé: Noé, o mundo está sem lei. Se você buscar ler a Bíblia em hebraico, você vai ver exatamente esta palavra. O mundo está sem lei, Noé. Eu decidi destruir esta humanidade. Este mundo sem lei, este povo sem lei, eu decidi destruir. Eu vou acabar com eles e com a terra. Mas eu olho para a vida de um Noé que talvez, eu creio, estava ali pregando e levando um clamor a Deus durante os seus anos vividos, de 500 anos. Senhor, perdoa a iniquidade deste povo. Perdoa o pecado deste povo.
Senhor, perdeu esse povo com falta de lei. Esse povo que não quer saber das leis do Senhor. Esse povo que cada dia se lança mais à corrupção. A imagem que tem atrás aí é o luxo, a ostentação. E esta palavra ostentação era como se traduzida fosse a tentação, o diabo, a luxúria do diabo os tentou. Por isso que você vê alguém ostentando. E quem está ostentando está exatamente fazendo a vontade do diabo na vida dele. Está se dizendo pequeno Deus. É isso aí. Quem ostenta está se autodenominando pequeno Deus. Eu domino. Está tudo dominado. E tudo favorável. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais enquanto é tempo. E Noé pregava ali. E Deus disse, olha, Noé, eu decidi destruir isso aí. Mas você achou graça aos meus olhos. Eu vou fazer agora algo com você. Construa uma arca. E Noé, então, no primeiro disse de Deus para ele. Deus não falou com os anjos isso. Deus falou com um homem que estava justo na presença de Deus, que achou-se com graça na presença de Deus. Construa uma arca e você vai entrar nela. Tu e a tua família. Tu, a tua esposa, os teus filhos e as esposas dos teus filhos. Para trás ali estaria ficando os irmãos de sangue de Noé. Porque Lameque teve outros filhos nesses anos vividos, depois dos anos vividos. Depois que gerou a Noé, ele teve outros filhos. E então o que acontece? Ele viveu, foi muitos anos, 595 anos. E teve filhos e filhas. E então Noé, vendo ali os irmãos ficarem para trás por não ter ouvido a voz de Deus. Por não ter ouvido aquele discurso que ele dizia, saem dos teus pecados. Não ouviram. Mas o primeiro disse, o Senhor disse a Noé, se cumpriu. E vem o segundo de 7, capítulo 1. Gênesis 7, capítulo 1. Então o Senhor disse a Noé, agora chegou o momento, você entra na arca. Com os teus filhos, com a tua esposa e com as esposas dos teus filhos e com os animais que eu estou dizendo. E Deus faz então uma mudança também no número de animais aí. Dos puros, você vai levar 7 casais. E dos impuros, 1 casal. Deus mudou. Antes era um macho e uma fêmea. Mas agora ele quer 7 casais. E ali entra então Noé na arca. Foi no segundo. E disse Deus a Noé. Depois disse Deus a Noé. Entra na arca. E então ficou lá fora aquela humanidade perdida. Aquela humanidade, os irmãos de sangue de Noé, sobrinhos de Noé, família. Só o pai dele não estava ali, porque já tinha morrido 5 anos antes do dilúvio. Mas ficou todo mundo para trás. E Noé entra na arca. Não creio que Noé entrou triste. Poderia ter entrado, sabendo que tudo o que ficou para trás seria destruído. Mas ele entrou, sabendo que aquela era a provisão de Deus, de uma nova aliança de Deus com ele. E ele entra na arca. E ficaram aquelas pessoas ali sem o evangelho, sem uma oferta de mudança de vida, sem uma pregação de arrependimento. Acabou-se. Mas eles continuaram na ostentação por mais 7 dias, ostentando, zombando, criticando, vivendo como semideuses. O que aconteceu? Noé, então, agora estava separado. Mas, glória a Deus, estava na provisão de Deus. E o que aconteceu, então? Noé entra na arca e ali fica. E aí nós vamos para Gênesis capítulo 8, versículo 15. Exatamente dizendo assim, então disse Deus a Noé,
Primeiro o Senhor disse a Noé, depois lemos, depois disse o Senhor a Noé, e agora então, depois de um depois, vem o então, disse Deus a Noé. Agora acabou, agora não tem mais vida lá fora, não tem mais nada lá fora. Agora é você, sua esposa, seus filhos, e as esposas dos seus filhos, e estes animais aí, esses répteis, esses seres viventes que estão com você na arca. Engraçado. Ninguém ali dentro adoeceu. Ninguém ali dentro morreu. Estavam todos vivos, guardados por Deus. E lá fora nada. Nada existia lá fora. Só águas, terra, o firmamento. E então Noé sai da arca. Primeiro o Senhor disse, faze a arca. Obedeça, e foram 100 anos quase de obediência, depois de ter pregado 500, vivido uma vida justa. 500 anos. Mas quase 100 fazendo a ordem, cumprindo a ordem de Deus e obedecendo. Mais um tempo dentro, um ano dentro, basicamente desta arca. E aí agora vem a ordem, sai dela. Sai dela, povo meu. E por que o título? A história se repete? Sim, a história se repete. Estão vivendo este luxo que você vive atrás aí, vê atrás. Essa ostentação, o diabo fazendo proeza, crentes se lançando, a ostentação. Os músicos vão cantar na igreja porque dá muito dinheiro. Os pastores querem grande igreja porque dá muito dinheiro. Eles andam nos seus Mercedes, Jaguares da vida, Lamborghinis, aviões. Agora tem seus aviões próprios. Vida de ostentação, enquanto tem na Uganda, na África, no Brasil, na América do Sul, aqui na América do Norte, pobres, famintos de alimentação e da palavra de Deus. E ninguém vai ao pobre, ninguém prega para o pobre. O púlpito mais chique é o caminho dos grandes pregadores. Haja vista que tem um conhecido meu que diz que quem não tem influência, não tem referência. Ditado de pastor que quer crescer na ostentação, que cada dia quer ostentar mais, que quer estar entre os grandes que se dizem grandes, e não está pregando a palavra de Deus aos pobres, aos famintos, aos necessitados. Não há pregação de arrependimento. Por isso não há conversão de almas. Você vai na igreja e vê os mesminhos lá. A vida de ostentação, cada dia com traje mais bonito, cada dia com carro mais novo, cada dia vivendo o glamour nesta terra. Será que este povo não será consumido, destruído, como foi nos dias de Noé? Mas Jesus, vendo os discípulos no capítulo 14 do Evangelho de João, triste porque Jesus disse, olha, os líderes já não querem mais saber. Os judeus estão perdendo a fé. Eu serei traído, eu morrerei, eu serei levado à morte. Mas vocês vão se escandalizar, vão se entristecer. Mas eu digo a vocês, não se entristeçam. Não turbe os vossos corações. Creiam em Deus e creiam também em mim. Não se vá envolvendo neste mundo aí. Não se deixe lançar por este mundo. Na casa de meu pai há muitas moradas. E eu estou indo construir moradas para vocês. E eu digo uma coisa. Se não fosse desta forma que eu estou dizendo, eu diria o contrário. Mas eu vou construir-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Não se deixe levar pelo glamour, não se deixe levar pela corrupção, não se deixe levar por essa ganância que está abraçando esses que se dizem igreja do Senhor Jesus. Eles não são a minha igreja, eles não pregam a minha palavra, eles não vivem da forma adequada, eles estão sem lei, eles estão sem controle, sem domínio do Espírito Santo na vida deles, e eles não herdarão aquilo que eu estou construindo para vocês. Então não se turbe, eu voltarei e vos levarei. E haverá um tempo que eu vou chamar vocês para saírem
desta terra. Saiam desta terra e entrem no meu repouso. Que Deus abençoe você e sua família no nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia desses pastores que têm se lançado à corrupção, à ostentação e ao plano do diabo. No nome de Jesus, que esta palavra fale no teu coração. E fuja deste tipo de igreja, porque esse tipo de igreja não é a igreja do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus te abençoe no nome de Jesus.